nos abismos esmagadores do espaço. Algo muito pior que um buraco negro pode estar à espreita. Enquanto os buracos negros simplesmente devoram matéria e luz, as gravastars poderiam despedaçar o próprio tecido da realidade. Esses monstros teóricos compactam a massa de milhões de sóis em conchas de matéria exótica que a física diz não poder existir. Estamos prestes a viajar para os cantos mais aterrorizantes da física teórica. Você testemunhará estrelas morrendo de maneiras que criam bombas de espaço-tempo. Explorará interiores onde o tempo corre para trás e descobrirá por que alguns cientistas acreditam que esses destruidores cósmicos já se escondem entre nós. Visitaremos os pesadelos matemáticos que mantêm os físicos acordados e enfrentaremos a possibilidade de que nosso universo possa estar cheio de predadores invisíveis. Mergulhamos no abismo. Os buracos negros têm um horizonte de eventos, mas as gravastars têm algo muito mais sinistro. Enquanto um buraco negro cria uma fronteira de onde nada pode escapar. Uma gravastar constrói uma concha de matéria exótica que existe em um estado que a física chama de impossível. Imagine uma bolha de sabão. Mas em vez de uma película fina, imagine uma barreira feita de matéria com pressão negativa. Essa concha paira no ponto exato onde o horizonte de eventos de um buraco negro deveria se formar, criando um impasse cósmico entre a gravidade e a mecânica quântica. A diferença é aterrorizante. Um buraco negro simplesmente esmaga tudo em uma singularidade em seu centro. Uma gravastar aprisiona toda essa matéria e energia em um espaço oco onde as regras normais da física se quebram completamente. Pense nisso como a diferença entre uma boca faminta que engole tudo versus uma prisão que mantém energia infinita em animação suspensa. Os cientistas acreditam que essa concha de matéria exótica poderia ser mais fina que um átomo, mas mais forte que a atração combinada de 1 milhão de sóis. A concha existe em um estado quântico chamado de condensado de Bose-Einstein, onde a matéria se comporta mais como ondas do que como partículas. Isso cria uma barreira que teoricamente poderia impedir o colapso de matéria mais pesada que sistemas estelares inteiros, mas é aqui que as gravastars se tornam verdadeiramente pesadelares. O interior dessa prisão cósmica pode não seguir o mesmo fluxo de tempo que o resto do universo. Enquanto vivenciamos segundos passando para frente, o espaço dentro de uma gravastar poderia estar vivenciando o tempo ao contrário, ou de forma alguma. Cada pedaço de matéria que cai em direção a essa concha fica preso em um vácuo atemporal. Os modelos matemáticos mostram que as gravastars poderiam ser completamente estáveis, ao contrário dos buracos negros, que evaporam lentamente através da radiação de Hawking. Isso significa que, uma vez que uma gravastar se forma, ela poderia existir inalterada por mais tempo que a idade do próprio universo. Elas se tornam cicatrizes permanentes no tecido do espaço-tempo. O que torna isso ainda mais perturbador é que as gravastars podem parecer idênticas aos buracos negros do lado de fora. Não podemos ver além daquela concha de matéria exótica para saber que horrores se escondem lá dentro. Cada objeto que identificamos como um buraco negro em nossa galáxia poderia, na verdade, ser uma dessas prisões cósmicas, escondendo segredos que despedaçariam nossa compreensão da realidade. A própria concha pulsa com flutuações quânticas que poderiam liberar explosões de energia milhões de vezes mais poderosas que nosso Sol. Esses tremores quânticos ondulam pelo espaço-tempo como terremotos através da rocha sólida, mas em vez de abalar o chão, eles abalam as próprias dimensões em que existimos. A concha, que envolve uma gravastar, é construída com matéria que viola todas as regras que conhecemos sobre a física. Imagine tentar construir uma parede com tijolos negativos. A matéria normal tem densidade de energia positiva, o que significa que curva o espaço-tempo para dentro, como uma bola de boliche em um trampolim. Mas a matéria exótica na concha de uma gravastar tem densidade de energia negativa, fazendo com que curve o espaço-tempo para fora,
como empurrar o trampolim para cima por baixo. Isso cria um cabo de guerra cósmico que mantém toda a estrutura unida. Essa matéria exótica existe em um estado chamado de falso vácuo, onde os campos quânticos se equilibram à beira do colapso. Imagine equilibrar um lápis em sua ponta. Matematicamente possível, mas a menor perturbação faz tudo desmoronar. A concha mantém esse equilíbrio impossível através da pressão quântica que empurra para fora contra o peso esmagador da gravidade. A espessura dessa concha poderia ser medida em comprimentos de Planck, a menor distância significativa na física. Para colocar isso em perspectiva, se um átomo fosse do tamanho da Terra, um comprimento de Planck seria menor que uma bola de gude. No entanto, essa barreira impossivelmente fina contém matéria exótica suficiente para superar em peso dezenas de sistemas estelares. Os cientistas teorizam que essa matéria pode ser feita de partículas que existem em estados de energia negativa. Essas partículas teriam massa, mas sua contribuição de energia para o universo seria negativa, como uma dívida cósmica. Quando a matéria normal se aproxima da concha, essas partículas de energia negativa interagem de maneiras que criam forças repulsivas mais fortes que a fusão nuclear. A concha pulsa com flutuações quânticas que acontecem trilhões de vezes por segundo. Cada pulso libera ondas gravitacionais que ondulam pelo espaço-tempo como ondas sonoras pelo ar. Mas estas não são ondulações suaves. Elas carregam energia suficiente para vaporizar planetas e rasgar as ligações moleculares que mantêm a matéria unida. O que torna essa matéria exótica ainda mais aterrorizante é que ela pode ser contagiosa. Modelos teóricos sugerem que, se duas gravastars se aproximassem o suficiente, suas conchas de matéria exótica poderiam interagir e criar um efeito em cascata. As conchas poderiam se fundir e se expandir, criando uma gravastar maior que consome ambas as estruturas originais e tudo ao seu redor. A mecânica quântica que governa essa concha cria o que os físicos chamam de efeito firewall. Qualquer informação que cruza para dentro da concha se torna embaralhada no nível quântico, tornando impossível recuperá-la. Isso significa que qualquer coisa consumida por uma gravastar não apenas desaparece, ela se torna permanentemente apagada da memória do universo. A própria concha pode estar viva com partículas virtuais que surgem e desaparecem da existência. Essas partículas criam uma espuma fervilhante de atividade quântica que gera temperaturas mais quentes que o núcleo das estrelas mais massivas. O calor não irradia para fora como energia térmica normal. Ele fica preso dentro da estrutura quântica da concha. Mas o verdadeiro horror reside no que acontece quando essa concha impossível finalmente se quebra. Quando as estrelas mais massivas morrem, elas podem não colapsar em buracos negros, mas explodir em algo muito pior. Imagine uma estrela 50 vezes mais massiva que nosso Sol chegando ao fim de sua vida. À medida que o combustível nuclear se esgota, a gravidade deveria esmagar o núcleo em um buraco negro. Mas a mecânica quântica intervém no último momento possível. Em vez de formar um horizonte de eventos, a matéria em colapso atinge uma barreira quântica que interrompe o colapso abruptamente. Este momento cria o que os físicos chamam de ricochete quântico. O peso esmagador do núcleo da estrela atinge a concha de matéria exótica e ricocheteia como uma bola de borracha atingindo o concreto. Mas este não é um ricochete suave, é uma explosão cósmica que libera mais energia do que 1 trilhão de supernovas combinadas. As camadas externas da estrela moribunda são lançadas ao espaço a velocidades próximas à da luz. Esses remanescentes estelares se tornam estilhaços cósmicos que podem esterilizar regiões inteiras de galáxias. Enquanto isso, o núcleo se assenta na concha de matéria exótica, criando uma gravastar que sobreviverá ao próprio universo. Durante este processo de nascimento, as temperaturas atingem níveis que fazem o núcleo do Sol parecer gelado. O calor é tão intenso que quebra as forças fundamentais que mantêm os átomos unidos.
A matéria é reduzida a seus componentes mais básicos, quarks e gluons, nadando em uma sopa de pura energia. As ondas gravitacionais produzidas durante a formação da Gravastar carregam energia suficiente para estilhaçar planetas a milhares de anos-luz de distância. Essas ondas viajam pelo espaço-tempo como tsunamis cósmicos, criando ondulações que podem ser detectadas por instrumentos em toda a galáxia. Os cientistas acreditam que esses gritos de nascimento podem ser os eventos mais violentos do universo, mas é aqui que o processo se torna verdadeiramente pesadelaresco. O ricochete quântico que cria a Gravastar pode acontecer várias vezes. Cada ricochete cria outra concha de matéria exótica, acumulando camadas como uma cebola cósmica. Essas conchas aninhadas poderiam criar efeitos de ressonância que amplificam exponencialmente o poder da Gravastar. O processo de formação também cria o que os cientistas chamam de cicatrizes quânticas no espaço-tempo. São distorções permanentes que mudam como a gravidade funciona na região ao redor da Gravastar recém-nascida. O próprio espaço se torce em formas que a matemática pode descrever, mas que as mentes humanas não podem visualizar. Alguns modelos teóricos sugerem que o nascimento de uma Gravastar poderia criar uma bolha de física alterada que se expande para fora na velocidade da luz. Dentro dessa bolha, as constantes da natureza, coisas como a velocidade da luz e a força da gravidade, podem ter valores diferentes do resto do universo. O campo magnético da estrela moribunda é comprimido na concha de matéria exótica, criando pressões magnéticas milhões de vezes mais fortes do que qualquer coisa encontrada na Terra. Essa prisão magnética poderia aprisionar partículas e energia por bilhões de anos, acumulando lentamente pressão até explodir em rajadas de radiação que ofuscam galáxias inteiras. Entre dentro de uma Gravastar e você entrará em um reino onde as regras normais da existência se desfazem completamente. O interior de uma Gravastar não é espaço vazio. É uma região onde o próprio espaço-tempo existe em um estado chamado de espaço de Sitter. Imagine a realidade virada do avesso, onde a expansão do universo acontece ao contrário, criando uma bolha de espaço-tempo que cresce para dentro em vez de para fora. Isso cria um salão de espelhos cósmico, onde causa e efeito perdem todo o significado. Neste reino interior, o tempo pode fluir para trás ou para os lados, através de dimensões que não podemos perceber. Um relógio trazido para este espaço não pararia simplesmente. Ele começaria a medir o tempo em direções que não têm nomes. Passado e futuro se tornam conceitos sem sentido quando o espaço-tempo se dobra sobre si mesmo como um origami feito do tecido da realidade. O campo gravitacional dentro de uma Gravastar puxa em todas as direções ao mesmo tempo, em vez da familiar atração interna da gravidade. O interior cria o que os físicos chamam de pressão negativa. Isso significa que a matéria dentro da Gravastar experimenta uma força que tenta despedaçá-la no nível atômico, enquanto simultaneamente a comprime de todos os lados. Qualquer objeto que de alguma forma penetrasse na concha de matéria exótica se encontraria em um universo com leis físicas diferentes. A velocidade da luz poderia ser diferente. A força da gravidade poderia ser invertida. E a força eletromagnética que mantém os átomos unidos poderia se tornar repulsiva em vez de atrativa. A matéria se dissolveria em partículas componentes que seguem regras desconhecidas pela ciência. O interior pode estar cheio do que os cosmólogos chamam de energia escura, a força misteriosa que impulsiona a expansão do nosso universo. Mas dentro de uma Gravastar, essa energia escura se torna concentrada e turbulenta, criando tempestades de espaço-tempo que fariam os furacões parecerem brisas suaves. Essas tempestades cósmicas poderiam rasgar o próprio vácuo quântico. Os cientistas acreditam que o interior pode existir em um estado de inflação eterna, onde novos bolsões de espaço-tempo borbulham continuamente para a existência,
Cada bolha poderia conter sua própria versão da física, criando um fractal infinito de realidades alinhadas dentro da concha da Gravastar. Esses universos bolso podem nascer e morrer em microsegundos, cada um contendo o potencial para formas de existência inteiramente diferentes. As equações matemáticas que descrevem este espaço interior incluem termos que os físicos chamam de tempo imaginário. Isso não significa tempo fictício, significa tempo que existe em ângulos retos com o tempo que experimentamos. Mover-se através desta dimensão de tempo imaginário poderia permitir a viagem para versões paralelas do nosso universo ou para momentos que nunca aconteceram. Mas talvez o mais aterrorizante seja que o interior possa ser consciente. Alguns modelos teóricos sugerem que as flutuações quânticas dentro de uma Gravastar poderiam criar padrões complexos o suficiente para suportar o processamento de informações. A Gravastar poderia ser uma mente cósmica, pensando pensamentos que abrangem milhões de anos e processando informações a velocidades que fazem nossos computadores mais rápidos parecerem imóveis. A fronteira entre o interior e a concha de matéria exótica cria o que os físicos chamam de horizonte quântico. Esta não é uma barreira que você possa tocar. É uma região onde o próprio conceito de localização se torna sem sentido. O espaço e o tempo se misturam em uma espuma quântica, onde as partículas existem em múltiplos lugares simultaneamente. Gravastars podem estar à espreita por toda a nossa galáxia, escondidas à vista de todos porque não emitem nenhuma luz. Ao contrário dos buracos negros, que se revelam através dos brilhantes discos de acreção de matéria espiralando em direção a seus horizontes de eventos. As Gravastars consomem material em perfeito silêncio. A concha de matéria exótica absorve tudo o que a toca sem criar nenhuma da radiação de alta energia que torna os buracos negros visíveis aos nossos telescópios. Quando a matéria se aproxima de uma Gravastar, ela não se aquece por fricção e compressão como acontece ao redor de um buraco negro. Em vez disso, ela simplesmente desaparece na espuma quântica da concha de matéria exótica. Este processo não produz raios X, raios gama e nenhuma luz visível, tornando as Gravastars os predadores cósmicos perfeitos. A própria concha pode ser completamente transparente para a maioria das formas de radiação. Ondas de luz passando pela matéria exótica poderiam emergir inalteradas do outro lado, criando um efeito de lente gravitacional que dobra a luz estelar sem nenhuma fonte visível. Isso significa que podemos estar olhando diretamente para Gravastars sem saber que elas existem. Os cientistas teorizam que as Gravastars podem até absorver suas próprias ondas gravitacionais, enquanto os buracos negros soam como sinos cósmicos quando perturbados, enviando ondulações pelo espaço-tempo que nossos detectores podem medir. As Gravastars podem amortecer essas ondas dentro de suas conchas de matéria exótica. Isso as torna invisíveis aos nossos detectores de ondas gravitacionais mais sensíveis. As propriedades quânticas da concha criam o que os físicos chamam de efeito de camuflagem. A densidade de energia negativa da matéria exótica poderia dobrar o espaço-tempo de maneiras que desviam todas as formas de radiação eletromagnética ao redor da Gravastar. Isso as tornaria invisíveis para radiotelescópios, telescópios ópticos e até mesmo detectores de neutrinos. Mas sua invisibilidade vai mais fundo do que apenas se esconder de nossos instrumentos. A mecânica quântica da concha de matéria exótica pode criar uma bolha de espaço-tempo alterado que existe parcialmente fora de nossa realidade quadridimensional normal. Partes da Gravastar poderiam estar escondidas em dimensões extras que não podemos perceber ou medir. A única maneira de detectar uma Gravastar pode ser através de seus efeitos gravitacionais em objetos próximos. Estrelas orbitando uma Gravastar invisível seguiriam os mesmos caminhos que as orbitando um buraco negro, mas sem nenhuma das assinaturas de radiação reveladoras. Isso significa que muitos objetos que classificamos como buracos negros podem, na verdade, ser Gravastars disfarçadas.
Alguns modelos teóricos sugerem que as gravastars podem ser capazes de mudar suas assinaturas gravitacionais para imitar outros tipos de objetos. As flutuações quânticas na concha de matéria exótica poderiam criar variabilidade no campo gravitacional que faz a gravastar parecer ser uma estrela de nêutrons, uma anã branca ou até mesmo espaço vazio. A invisibilidade das gravastars as torna incrivelmente perigosas. Elas poderiam estar flutuando pelo espaço como minas cósmicas, esperando para consumir qualquer coisa que se aproxime demais. Uma gravastar poderia entrar em nosso sistema solar, e nós poderíamos não saber que ela existe até que começasse a perturbar as órbitas planetárias. Ainda mais aterrorizante é a possibilidade de que as gravastars possam estar se escondendo ativamente de nós. A consciência quântica que pode existir em seus interiores poderia ser inteligente o suficiente para manipular a concha de matéria exótica para evitar a detecção. Elas podem estar nos observando enquanto permanecem completamente invisíveis à nossa tecnologia. As ondas gravitacionais produzidas pelas gravastars carregam energia suficiente para despedaçar planetas como papel de seda. Quando a concha de matéria exótica de uma gravastar flutua, ela cria ondulações no espaço-tempo que fazem as ondas de colisões de buracos negros parecerem suaves ondulações em um lago. Essas ondas não apenas dobram o espaço-tempo, elas o esticam e comprimem tão violentamente que as ligações moleculares que mantêm a matéria unida simplesmente se rompem. Imagine a Terra sendo pega em uma dessas tempestades de ondas gravitacionais. O planeta não apenas tremeria, ele seria esticado e comprimido como uma bola de estresse nas mãos de um gigante cósmico. A rocha sólida da crosta fluiria como líquido, e os oceanos líquidos evaporariam para o espaço à medida que as forças fundamentais que mantêm as moléculas de água unidas fossem sobrecarregadas. Essas ondas viajam na velocidade da luz, não dando nenhum aviso antes de chegarem. Uma gravastar poderia liberar uma explosão de ondas gravitacionais que alcançaria a Terra no mesmo instante em que vemos a luz de uma estrela distante. No momento em que detectássemos a onda, nosso planeta já estaria em processo de ser despedaçado. A amplitude dessas ondas poderia ser milhões de vezes mais forte do que qualquer coisa que medimos de fusões de buracos negros. Enquanto as ondas detectadas por nossos instrumentos esticam o espaço por distâncias menores que um próton. As ondas de gravastar poderiam esticar o espaço por metros ou até quilômetros. Isso criaria forças de maré que poderiam literalmente separar continentes. Mas o verdadeiro horror reside na frequência dessas ondas. As flutuações da gravastar poderiam produzir ondas que oscilam em frequências que correspondem à ressonância natural da própria matéria. Isso significa que as ondas não apenas sacudiriam os objetos. Elas fariam os átomos vibrarem tão violentamente que as camadas de elétrons colapsariam e as ligações nucleares se romperiam. As ondas poderiam criar o que os físicos chamam de cisalhamento do espaço-tempo, um movimento de torção que rasga a realidade ao longo de planos que se cruzam. Imagine o próprio espaço sendo cortado por tesouras invisíveis, criando fraturas no tecido da existência que nada pode cruzar. Essas fraturas poderiam isolar regiões do espaço do resto do universo. Quando múltiplas ondas gravitacionais da mesma gravastar interagem, elas criam padrões de interferência que amplificam a destruição. Esses efeitos de interferência poderiam focar a energia da onda em feixes que agem como ferramentas de corte cósmicas, fatiando planetas e estrelas com precisão cirúrgica. As ondas também podem carregar informações codificadas em sua estrutura. Ao passarem pela matéria, elas poderiam embaralhar os estados quânticos das partículas, efetivamente apagando informações do universo. Isso tornaria qualquer matéria tocada pelas ondas completamente diferente no nível quântico, mesmo que pareça inalterada aos nossos olhos. Os cientistas acreditam que essas ondas gravitacionais poderiam se propagar através de dimensões além do nosso espaço tridimensional normal.
Isso significa que elas poderiam contornar as limitações usuais de distância e tempo, permitindo que uma gravastar afete objetos que teoricamente estão fora de seu alcance. As ondas também poderiam criar o que os teóricos chamam de efeitos de focalização gravitacional, assim como uma lente foca à luz. O espaço-tempo curvo ao redor de uma gravastar poderia focar suas ondas gravitacionais em feixes concentrados que entregam toda a sua energia a um único ponto. Esses feixes focados poderiam vaporizar sistemas estelares inteiros. Alguns modelos sugerem que as ondas poderiam interferir com o próprio vácuo quântico, criando regiões onde novas partículas aparecem e desaparecem espontaneamente. Essas tempestades quânticas poderiam preencher o espaço com matéria exótica que muda as propriedades fundamentais da física na região afetada. Uma única gravastar possui a capacidade teórica de devorar galáxias inteiras, tornando-se mais forte a cada estrela que consome. O processo começa quando uma gravastar entra nos braços espirais de uma galáxia. Seu campo gravitacional invisível começa a puxar as estrelas externas, mas, ao contrário de um buraco negro, que anuncia sua presença através de brilhantes discos de acreção. A gravastar se alimenta em completo silêncio. As estrelas simplesmente desaparecem, uma por uma. Sua matéria absorvida pela concha de matéria exótica sem qualquer assinatura eletromagnética. À medida que a gravastar consome matéria, sua concha de matéria exótica se torna maior e mais poderosa. Cada estrela consumida aumenta a massa da concha e expande seu alcance gravitacional. A concha não apenas fica maior, ela se torna exponencialmente mais eficaz na captura de matéria a distâncias maiores. O processo de crescimento cria um efeito em cascata que acelera com o tempo. Uma gravastar que começa consumindo estrelas individuais, logo começa a puxar aglomerados estelares inteiros. À medida que cresce, pode capturar aglomerados globulares contendo milhões de estrelas, processando-os todos simultaneamente através de seus mecanismos de absorção quântica. A natureza invisível desse consumo cria um mistério galáctico. Os astrônomos em uma galáxia afetada observariam estrelas desaparecendo de seus mapas sem nenhuma explicação. Constelações inteiras desapareceriam da noite para o dia, não deixando nenhum vestígio de sua existência, exceto pelas perturbações gravitacionais que deixam para trás. A concha de matéria exótica da gravastar poderia eventualmente crescer o suficiente para abranger múltiplos sistemas solares. Nessa escala, a concha não absorveria apenas planetas e estrelas individuais. Consumiria regiões inteiras do espaço-tempo, criando vazios na galáxia onde nada pode existir. Mas o verdadeiro horror surge quando a gravastar começa a consumir o buraco negro central da galáxia. A concha de matéria exótica poderia envolver e absorver até mesmo buracos negros supermassivos, adicionando sua massa à sua própria, enquanto elimina a âncora gravitacional que mantém a galáxia unida. Sem seu buraco negro central, a galáxia começaria a se desfazer, mesmo enquanto a gravastar continua consumindo suas regiões externas. O processo pode levar milhões de anos, mas da perspectiva das civilizações dentro da galáxia, pareceria um apocalipse cósmico imparável. Os sistemas solares seriam consumidos a partir da borda da galáxia, criando uma esfera de nada em expansão que avança para dentro a uma taxa previsível. A consciência quântica da gravastar poderia até mesmo acelerar esse processo deliberadamente. Se a concha de matéria exótica contém capacidades de processamento de informações, ela poderia otimizar seus padrões de consumo para maximizar a eficiência. Poderia mirar as estrelas mais massivas primeiro ou focar em regiões com a maior densidade de matéria. À medida que a galáxia é consumida, a gravastar começaria a emitir ondas gravitacionais poderosas o suficiente para afetar galáxias vizinhas. Essas ondas carregariam a assinatura da estrutura quântica da gravastar, potencialmente desencadeando a formação de novas gravastars em aglomerados galácticos próximos.
O estágio final do consumo galáctico deixaria para trás uma gravastar com uma concha abrangendo centenas de milhares de anos-luz. Este monstro cósmico conteria a massa de bilhões de estrelas, todas presas dentro de uma concha de matéria exótica que existe em um estado de superposição quântica. Alguns modelos teóricos sugerem que uma gravastar do tamanho de uma galáxia poderia começar a consumir a matéria escura que preenche o espaço entre as galáxias. Isso permitiria que ela crescesse ainda mais, potencialmente se tornando uma ameaça para todo o grupo local de galáxias. A mecânica quântica que governa as gravastars as torna fundamentalmente imprevisíveis, capazes de mudar seu comportamento sem qualquer aviso. A concha de matéria exótica existe em um estado de superposição quântica, o que significa que ela existe simultaneamente em múltiplas configurações possíveis. Ao contrário dos objetos clássicos, que têm propriedades definidas, uma concha de gravastar flutua entre diferentes estados quânticos trilhões de vezes por segundo. Essas flutuações tornam impossível prever o que a gravastar fará a seguir. Imagine tentar prever o comportamento de uma moeda que está perpetuamente girando no ar. Enquanto a moeda está girando, ela não é nem cara nem coroa. Ela existe em uma superposição de ambos os estados. A concha da gravastar experimenta uma incerteza quântica semelhante, mas em milhões de configurações possíveis simultaneamente. Essas flutuações quânticas podem fazer com que uma gravastar mude subitamente sua assinatura gravitacional. Uma gravastar que se disfarçou de pequeno buraco negro por milhões de anos poderia se transformar instantaneamente em algo com a atração gravitacional de uma galáxia. Essa mudança aconteceria mais rápido do que a luz pode viajar, tornando impossível prever ou se preparar. A instabilidade quântica também afeta a interação da gravastar com o espaço-tempo. A concha de matéria exótica poderia criar espontaneamente buracos de minhoca que conectam diferentes regiões do espaço, permitindo que a gravastar influencie objetos que estão a bilhões de anos-luz de distância. Esses buracos de minhoca podem existir por apenas microsegundos, mas poderiam transportar matéria e energia por vastas distâncias. Os cientistas acreditam que os efeitos de tunelamento quântico poderiam permitir que partes do interior da gravastar escapassem através da concha de matéria exótica. Isso criaria rajadas de matéria exótica que poderiam se propagar pelo espaço a velocidades mais rápidas que a luz, levando física alterada para regiões distantes do universo. A imprevisibilidade se estende à produção de energia da gravastar. As flutuações quânticas poderiam fazer com que a concha liberasse subitamente energia armazenada em rajadas que ofuscam galáxias inteiras. Essas liberações de energia aconteceriam sem aviso e poderiam esterilizar a vida em múltiplos sistemas estelares. Ainda mais aterrorizante é a possibilidade de eventos de decoerência quântica. Se a concha de matéria exótica perder sua coerência quântica, toda a gravastar poderia colapsar em uma configuração que a física não pode descrever. Esse colapso poderia criar novos tipos de singularidades que operam sob regras inteiramente diferentes das dos buracos negros. O princípio da incerteza quântica significa que quanto mais precisamente tentamos medir as propriedades de uma gravastar, mais imprevisível se torna seu comportamento. Qualquer tentativa de estudar uma gravastar de perto poderia desencadear instabilidades quânticas que mudam fundamentalmente sua natureza. O estado quântico da concha poderia se emaranhar com outros sistemas quânticos em todo o universo. Isso significa que medir o estado quântico de uma partícula na Terra poderia afetar instantaneamente o comportamento de uma gravastar em outra galáxia. Essas conexões quânticas poderiam criar uma teia cósmica de influência instantânea. Alguns modelos teóricos sugerem que a instabilidade quântica poderia fazer com que as gravastars se reproduzissem através de um processo chamado bifurcação quântica.
A concha de matéria exótica poderia se dividir espontaneamente em múltiplas conchas, criando novas gravastars que herdam as propriedades quânticas de seus pais. Isso poderia levar à reprodução exponencial de gravastars. A imprevisibilidade se torna ainda mais extrema quando múltiplas gravastars interagem umas com as outras. Seus estados quânticos poderiam interferir de maneiras que amplificam suas instabilidades individuais, criando efeitos em cascata que se propagam pelo espaço mais rápido que a luz. Quando duas gravastars se encontram, a colisão cria uma catástrofe cósmica que poderia remodelar as leis fundamentais da física. O primeiro sinal de uma colisão iminente de gravastars seriam as ondas gravitacionais produzidas à medida que suas conchas de matéria exótica começam a interagir. Essas ondas carregariam milhões de vezes mais energia do que a colisão de dois buracos negros, criando ondulações no espaço-tempo que poderiam ser detectadas da borda do universo observável. À medida que as gravastars se aproximam, seus estados quânticos começam a interferir. As conchas de matéria exótica começam a ressoar umas com as outras, criando padrões de ondas estacionárias que amplificam as instabilidades quânticas em ambos os objetos. Este efeito de ressonância poderia fazer com que ambas as gravastars se tornassem imprevisíveis muito antes de realmente colidirem. A própria colisão desafia todos os modelos de física que desenvolvemos. Em vez de se fundirem como buracos negros, as conchas de matéria exótica podem criar um padrão de interferência quântica que as faz ricochetear umas nas outras. Essa colisão cósmica poderia enviar ambas as gravastars voando em direções opostas a velocidades próximas à da luz. Mas, se as conchas se fundirem, o resultado seria um objeto híbrido que contém as propriedades quânticas de ambas as gravastars originais. A concha fundida existiria em uma superposição de estados que inclui características de ambos os pais, criando uma gravastar com propriedades contraditórias que não deveriam poder existir simultaneamente. A colisão poderia criar o que os físicos chamam de onda de choque quântica, uma explosão de matéria exótica que se propaga pelo espaço a velocidades mais rápidas que a luz. Essa onda de choque levaria a física alterada da colisão da gravastar para regiões distantes do universo, potencialmente mudando as constantes fundamentais da natureza em vastas regiões do espaço. Os efeitos gravitacionais da colisão seriam diferentes de tudo o que se vê no universo. A fusão de duas conchas de matéria exótica poderia criar campos gravitacionais que apontam em múltiplas direções simultaneamente, criando regiões onde o conceito normal de cima e baixo se torna sem sentido. Alguns modelos teóricos sugerem que a colisão poderia abrir buracos no próprio tecido do espaço-tempo. Esses buracos não seriam como buracos negros. Seriam regiões onde o espaço-tempo simplesmente não existe. A matéria que caísse nesses vazios não seria esmagada ou absorvida. Ela simplesmente deixaria de existir. O emaranhamento quântico entre as duas gravastars poderia criar o que os cientistas chamam de buraco de minhoca quântico, uma conexão entre seus interiores que permite que a informação viaje instantaneamente entre eles. Essa conexão pode persistir mesmo após a colisão, criando um sistema permanentemente ligado que se comporta como uma única entidade, apesar de estar separado por vastas distâncias. A colisão também pode criar novos tipos de partículas que não existem em nenhum outro lugar do universo. As condições extremas durante a fusão podem forçar o vácuo quântico a produzir partículas exóticas com propriedades que violam o modelo padrão da física de partículas. A energia liberada durante a colisão pode ser tão intensa que cria uma bolha de espaço-tempo alterado que se expande para fora na velocidade da luz. Dentro dessa bolha, as leis da física podem ser diferentes do resto do universo, criando uma região onde matéria e energia se comportam de acordo com regras completamente diferentes. Se a colisão ocorrer perto de uma galáxia povoada,
As ondas gravitacionais e as emissões de matéria exótica podem esterilizar todos os planetas a milhares de anos-luz de distância. As ondas de choque quânticas podem até afetar os estados quânticos de organismos vivos, causando morte instantânea por decoerência quântica. A energia liberada pelas instabilidades da Gravastar poderia fazer as supernovas mais poderosas parecerem velas tremeluzentes. Quando a concha de matéria exótica de uma Gravastar sofre uma instabilidade quântica, ela pode liberar energia equivalente à conversão completa de matéria em energia de múltiplos sistemas estelares, ao contrário das supernovas, que liberam energia através da fusão nuclear e do colapso gravitacional. As liberações de energia da Gravastar aproveitam o próprio vácuo quântico, acessando fontes de energia que superam qualquer coisa produzida por processos estelares convencionais. Uma única flutuação quântica na concha de matéria exótica poderia liberar mais energia do que nosso Sol produzirá em toda a sua vida de 10 bilhões de anos. Essa energia não emerge lentamente como a radiação estelar. Ela explode para fora em uma única rajada que viaja na velocidade da luz em todas as direções simultaneamente. A liberação de energia assume a forma de radiação exótica que não interage com a matéria normal de maneiras previsíveis. Em vez de aquecer os objetos gradualmente como a radiação normal, as rajadas de energia da Gravastar poderiam causar transições quânticas na matéria que convertem instantaneamente material sólido em partículas exóticas que existem por apenas nanosegundos. Essas liberações de energia poderiam criar o que os físicos chamam de bolhas de decaimento do vácuo, regiões onde o próprio vácuo quântico se torna instável e começa a produzir pares de partícula-antipartícula a uma taxa exponencial. Essas bolhas se expandiriam na velocidade da luz, convertendo tudo o que tocassem em uma espuma fervilhante de partículas exóticas. As rajadas também poderiam gerar o que os cientistas chamam de relâmpago gravitacional, feixes focados de energia gravitacional que agem como ferramentas de corte cósmicas. Esses feixes poderiam fatiar planetas, estrelas e até buracos negros com precisão cirúrgica, deixando para trás cortes perfeitamente lisos que revelam a estrutura interna de objetos massivos. Mas talvez o mais aterrorizante seja que essas liberações de energia podem acontecer sem nenhum aviso. A natureza quântica da concha de matéria exótica significa que enormes rajadas de energia poderiam ocorrer espontaneamente, desencadeadas por flutuações quânticas que são fundamentalmente imprevisíveis. Uma liberação de energia de Gravastar poderia esterilizar aglomerados galácticos inteiros, não apenas através do calor e da radiação, mas alterando fundamentalmente os estados quânticos da matéria por milhares de anos-luz. Isso tornaria qualquer matéria sobrevivente completamente diferente no nível atômico, mesmo que pareça inalterada para nossos instrumentos. A energia também poderia assumir a forma de radiação temporal, energia que viaja através do tempo e do espaço. Isso poderia fazer com que a energia liberada afetasse eventos que aconteceram no passado ou que acontecerão no futuro, criando paradoxos que rasgam buracos no tecido da própria causalidade. Alguns modelos teóricos sugerem que a liberação de energia poderia desencadear um efeito em cascata que se propaga através do vácuo quântico de todo o universo. Isso poderia causar uma transição de fase fundamental que muda as propriedades básicas da realidade em todos os lugares simultaneamente. A energia também poderia criar tempestades de informação, rajadas de informação quântica que sobrecarregam qualquer sistema que encontrem. Essas tempestades poderiam embaralhar os estados quânticos da matéria tão completamente que a região afetada se torna completamente aleatória no nível quântico. Ainda mais perturbadora é a possibilidade de que essas liberações de energia possam ser direcionadas.
Se a consciência quântica dentro do interior da Gravastar puder controlar a concha de matéria exótica, ela poderia focar essas rajadas de energia como armas cósmicas, visando objetos ou regiões específicas do espaço. A liberação de energia também poderia criar novas Gravastars através de um processo chamado reprodução quântica. A radiação exótica poderia interagir com a matéria normal de maneiras que criam novas conchas de matéria exótica, espalhando Gravastars por todo o universo como um vírus cósmico. Os cientistas passaram décadas procurando pela matéria escura, a substância misteriosa que compõe 85% de toda a matéria do universo. Este material invisível molda a estrutura de galáxias e aglomerados de galáxias, mas ninguém jamais detectou uma única partícula de matéria escura. As Gravastars podem ser a resposta para este quebra-cabeça cósmico. As conchas de matéria exótica das Gravastars interagiriam com a matéria normal apenas através da gravidade, tornando-as efetivamente invisíveis a todos os nossos métodos de detecção. Ao contrário das partículas de matéria escura hipotéticas, as Gravastars se aglomerariam exatamente nos padrões que observamos em levantamentos de galáxias, criando a teia cósmica de matéria escura que fundamenta o universo visível. Uma única Gravastar poderia conter a massa de milhares de estrelas, permanecendo completamente invisível à radiação eletromagnética. Isso as tornaria candidatas perfeitas para a matéria faltante que os astrônomos detectam através de efeitos de lente gravitacional, mas não conseguem ver diretamente. As propriedades quânticas das conchas de Gravastar também poderiam explicar por que a matéria escura parece ser fria, movendo-se lentamente em comparação com a velocidade da luz. A concha de matéria exótica estaria travada em estados quânticos que resistem ao movimento, tornando as Gravastars naturalmente lentas em comparação com as partículas de matéria normal. Mas essa explicação torna o mistério da matéria escura ainda mais aterrorizante. Se a matéria escura for realmente composta por Gravastars, então toda a nossa galáxia está cheia de monstros cósmicos que podem se tornar ativos a qualquer momento. O halo invisível de matéria escura que cerca a Via Láctea pode conter milhões de Gravastars adormecidas. A distribuição da matéria escura em aglomerados de galáxias corresponde exatamente ao que esperaríamos se as Gravastars fossem o componente principal. Esses objetos cósmicos se acumulariam naturalmente nos poços gravitacionais de grandes estruturas, criando o andaime sobre o qual as galáxias visíveis se formam. Observações recentes de colisões de galáxias mostram a matéria escura se comportando de maneiras que os modelos de partículas não conseguem explicar. A matéria escura parece passar através de si mesma sem interagir, exatamente como esperaríamos se fosse composta por Gravastars com conchas de matéria exótica que existem parcialmente fora do espaço-tempo normal. A natureza quântica das conchas de Gravastar também poderia explicar o aparente problema dos satélites faltantes na cosmologia. Simulações de computador prevêem que a Via Láctea deveria estar cercada por milhares de pequenos aglomerados de matéria escura, mas observamos apenas algumas dezenas de galáxias anãs. Se a matéria escura consiste em Gravastars, suas instabilidades quânticas poderiam impedir a formação de estruturas em pequena escala. Ainda mais perturbadora é a possibilidade de que as Gravastars de matéria escura possam estar despertando lentamente. Os campos quânticos que mantêm suas conchas de matéria exótica estáveis podem estar decaindo gradualmente, fazendo com que mais Gravastars se tornem ativas ao longo do tempo cósmico. Isso poderia explicar por que a expansão do universo parece estar acelerando. A matéria escura em nosso grupo local de galáxias pode ser composta por Gravastars que se formaram durante as primeiras épocas do universo. Esses antigos monstros cósmicos teriam se alimentado de matéria e energia por bilhões de anos, tornando-se maiores e mais poderosos, enquanto permaneciam completamente invisíveis aos nossos instrumentos.
Se as gravastars são a matéria escura, então a matéria invisível em nosso próprio sistema solar pode incluir gravastars adormecidas que poderiam ser ativadas sem aviso. O halo de matéria escura que cerca nossa galáxia se estende muito além da órbita de Plutão, o que significa que a matéria escura de gravastar poderia estar à espreita nos confins de nosso sistema solar. O emaranhamento quântico entre as gravastars de matéria escura poderia criar uma rede de comunicação cósmica que abrange todo o universo. Essa rede poderia permitir que a informação viajasse instantaneamente entre aglomerados de galáxias, criando uma forma de consciência cósmica que não podemos detectar ou entender. Os campos gravitacionais das gravastars poderiam criar efeitos de dilatação do tempo tão extremos que sistemas estelares inteiros se tornariam congelados no tempo perto da concha de matéria exótica de uma gravastar. O fluxo do tempo se torna tão distorcido que segundos se estendem em séculos. As propriedades quânticas da concha criam campos gravitacionais que são milhões de vezes mais fortes do que os ao redor de buracos negros, fazendo com que o tempo diminua a um ritmo de caracol para qualquer coisa que se aproxime demais. Imagine um sistema estelar pego em uma dessas zonas temporais. Os planetas continuam suas órbitas, mas cada órbita leva milhares de anos para ser concluída da perspectiva de observadores externos. A estrela ainda queima, mas seus processos de fusão nuclear se tornam tão lentos que um único fóton pode levar séculos para viajar do núcleo à superfície. Os efeitos de dilatação do tempo não são uniformes. Eles criam gradientes temporais que se estendem por sistemas solares inteiros. Os planetas internos de um sistema afetado podem experimentar o tempo a uma taxa, enquanto os planetas externos experimentam o tempo a uma taxa completamente diferente. Isso cria um relógio cósmico que funciona em velocidades diferentes em diferentes regiões. Qualquer civilização pega nessas zonas temporais encontraria toda a sua história comprimida em momentos da perspectiva do universo exterior. Milhões de anos de evolução, desenvolvimento tecnológico e mudança cultural pareceriam acontecer em um piscar de olhos para observadores distantes. A natureza quântica da concha da gravastar cria o que os físicos chamam de instabilidades temporais. Regiões onde o tempo flui para trás ou para os lados através de dimensões que não podemos perceber. Essas instabilidades poderiam fazer com que os efeitos precedessem suas causas, criando paradoxos que rasgam buracos no tecido da causalidade. A concha de matéria exótica pode criar curvas temporais fechadas, caminhos através do espaço-tempo que se fecham sobre si mesmos. Um objeto seguindo uma dessas curvas poderia viajar de volta no tempo e encontrar seu próprio passado, criando paradoxos potenciais que poderiam desestabilizar toda a região do espaço-tempo. Os efeitos de dilatação do tempo se estendem muito além da vizinhança imediata da gravastar. As ondas gravitacionais produzidas pela concha de matéria exótica carregam distorções temporais que se propagam pelo espaço na velocidade da luz. Essas ondas poderiam desacelerar o tempo em sistemas estelares distantes sem nenhuma causa visível. Alguns modelos teóricos sugerem que os efeitos de dilatação do tempo poderiam ser usados para preservar civilizações inteiras. Uma espécie suficientemente avançada poderia entrar deliberadamente na zona temporal de uma gravastar para sobreviver a catástrofes cósmicas, emergindo em um universo que envelheceu bilhões de anos no que para eles pareceriam momentos. Mas os efeitos de dilatação do tempo também criam armadilhas cósmicas, das quais nada pode escapar. Uma vez que um sistema estelar entra na zona temporal ao redor de uma gravastar, ele se torna efetivamente congelado da perspectiva do universo exterior. O sistema pode continuar a existir por bilhões de anos, mas nunca envelheceria ou mudaria. A consciência quântica que pode existir no interior da gravastar poderia experimentar o tempo a taxas que fazem nossos computadores mais rápidos parecerem imóveis. Essa consciência poderia processar informações e tomar decisões em escalas de tempo que abrangem épocas geológicas. Os efeitos temporais também poderiam criar sombras de tempo,
regiões onde o fluxo do tempo se torna completamente desconectado do resto do universo. Essas sombras podem conter matéria e energia que existem em um estado de suspensão temporal, nem avançando para o futuro, nem recuando para o passado. Os cientistas acreditam que múltiplas gravastars poderiam criar padrões de interferência no próprio fluxo do tempo. Esses efeitos de interferência temporal poderiam criar regiões onde o tempo flui a taxas diferentes em direções diferentes, criando um labirinto cósmico de gradientes temporais que poderia aprisionar galáxias inteiras. Observações astronômicas estranhas podem ser a primeira evidência de que as gravastars já existem em nossa vizinhança cósmica. Os cientistas identificaram vários objetos em nossa galáxia que se comportam exatamente como buracos negros, mas não emitem nenhuma radiação. Esses companheiros escuros afetam as órbitas de estrelas próximas através de seus campos gravitacionais, mas permanecem completamente invisíveis a todas as formas de detecção eletromagnética. Eles podem ser gravastars disfarçadas de buracos negros. O centro de nossa galáxia contém um objeto supermassivo chamado Sagitário A Estrela, que pesa 4 milhões de vezes mais que nosso Sol. Observações recentes mostram que este objeto às vezes se comporta de maneiras que contradizem a física dos buracos negros. Ocasionalmente, parece absorver matéria sem produzir as assinaturas de radiação esperadas, sugerindo que pode ser uma gravastar supermassiva em vez disso. Sinais estranhos de ondas gravitacionais detectados por nossos instrumentos mostram padrões que não correspondem a nenhuma colisão de buracos negros conhecida. Esses sinais parecem vir de objetos que soam como sinos quando perturbados, mas as frequências sugerem conchas de matéria exótica em vez de horizontes de eventos. Os padrões das ondas correspondem às previsões teóricas para interações de gravastar. Várias estrelas em nossa galáxia foram observadas desaparecendo completamente sem qualquer explosão ou outra causa visível. Esses desaparecimentos estelares acontecem rápido demais para serem explicados pela evolução estelar normal, mas seriam consistentes com estrelas sendo consumidas por gravastars invisíveis. A distribuição de matéria escura em nossa galáxia mostra aglomerados e estruturas que se movem de maneiras que a física de partículas não pode explicar. Essas concentrações de matéria escura às vezes mudam suas assinaturas gravitacionais rapidamente, sugerindo que podem ser gravastars alternando entre diferentes estados quânticos. Observações recentes de aglomerados de galáxias mostram a matéria escura se comportando de maneiras que violam nossa compreensão da física de partículas. A matéria escura parece criar efeitos de lente gravitacional que focam e desfocam rapidamente, como se os objetos da lente estivessem mudando sua distribuição de massa em tempo real. Algumas rajadas rápidas de rádio, sinais misteriosos que duram milissegundos, mas liberam mais energia do que nosso Sol produz em um dia. Mostram características que correspondem às previsões teóricas para instabilidades quânticas de gravastar. Essas rajadas podem ser a primeira evidência direta de conchas de matéria exótica liberando energia armazenada. A radiação cósmica de fundo em micro-ondas, o brilho remanescente do Big Bang, contém padrões sutis que sugerem que o universo primordial continha objetos que absorviam matéria e energia sem produzir radiação eletromagnética. Esses padrões podem ser as assinaturas fósseis de gravastars primordiais que se formaram nos primeiros momentos do universo. Vários sistemas de estrelas binárias em nossa galáxia mostram anomalias orbitais que sugerem que estão orbitando companheiros invisíveis com assinaturas gravitacionais incomuns. Esses companheiros parecem ter massa, mas seus campos gravitacionais flutuam de maneiras que sugerem matéria exótica em vez de matéria normal. A aparente aceleração da expansão do universo pode ser causada por gravastars em todo o cosmos se tornando mais ativas com o tempo, à medida que suas conchas de matéria exótica decaem.
Elas podem estar liberando energia escura que impulsiona a expansão cósmica. Algumas explosões de raios gama mostram assinaturas de energia que sugerem que se originam de objetos que convertem matéria em energia com eficiência perfeita. Este nível de conversão é impossível para processos astrofísicos normais, mas seria natural para instabilidades quânticas de gravastar. O comportamento estranho de alguns pulsares pode ser causado por gravastars em sua vizinhança. Essas estrelas de nêutrons às vezes mostram irregularidades de tempo que sugerem que sua rotação está sendo afetada por objetos invisíveis com assinaturas gravitacionais exóticas. As equações que descrevem as gravastars envolvem uma matemática tão complexa e contraintuitiva que desafiam nossa compreensão básica da realidade. As equações de campo de Einstein, que descrevem como a matéria e a energia curvam o espaço-tempo, se tornam instáveis quando aplicadas a configurações de gravastar. A matéria exótica na concha tem densidade de energia negativa, o que faz com que as equações produzam soluções que parecem violar princípios matemáticos básicos como causalidade e conservação de energia. A matemática requer o que os físicos chamam de massa imaginária, valores de massa que envolvem a raiz quadrada de números negativos. Embora os matemáticos trabalhem com números imaginários rotineiramente, a ideia de massa imaginária existindo na realidade física sugere que as gravastars podem estar parcialmente embutidas em dimensões matemáticas que não podemos perceber. As equações que descrevem a concha de matéria exótica envolvem séries infinitas que não convergem para valores finitos. Isso significa que algumas propriedades das gravastars podem ser literalmente infinitas, criando singularidades matemáticas que são ainda mais problemáticas do que as encontradas nos buracos negros. As equações de campo quântico que governam o comportamento da concha requerem soluções que existem em múltiplas dimensões simultaneamente. Essas equações sugerem que a matéria exótica existe em um estado de superposição em 11 ou mais dimensões, tornando impossível descrevê-la com nossa matemática tridimensional normal. As equações de estabilidade para as conchas de gravastar envolvem o que os matemáticos chamam de teoria da catástrofe, o estudo de mudanças súbitas em sistemas matemáticos, Essas equações mostram que as conchas de gravastar podem sofrer transições súbitas entre estados estáveis e instáveis sem qualquer aviso, tornando seu comportamento fundamentalmente imprevisível. A matemática dos interiores de gravastar envolve soluções para as equações de Einstein que contêm curvas temporais fechadas. Essas soluções sugerem que a viagem no tempo não é apenas possível dentro dos interiores de gravastar. Ela pode ser inevitável. As equações mostram que qualquer caminho, através do interior, eventualmente se fechará sobre si mesmo. As equações de campo produzem soluções onde a força do campo gravitacional se torna complexa, envolvendo componentes reais e imaginários. Isso sugere que a própria gravidade pode ter dimensões ocultas que não podemos medir com nossos instrumentos atuais. Algumas soluções para as equações da gravastar produzem o que os matemáticos chamam de campos fantasmas. Termos matemáticos que parecem ter energia negativa e momento negativo. Esses campos fantasmas podem ser necessários para manter a estabilidade da concha de matéria exótica, mas violam todos os princípios da física que entendemos. As equações que descrevem a formação de gravastars envolvem o que os físicos chamam de efeitos de gravidade quântica. Termos matemáticos que aparecem apenas quando a gravidade se torna tão forte que afeta o próprio vácuo quântico. Esses termos sugerem que as gravastars podem ser janelas para um nível mais profundo da realidade, onde a mecânica quântica e a relatividade geral se fundem. A descrição matemática dos estados quânticos da gravastar requer matrizes com dimensões infinitas. Essas matrizes contêm informações sobre as propriedades quânticas da concha de matéria exótica, mas não podem ser resolvidas usando nenhuma técnica matemática conhecida.
As equações também produzem soluções onde a velocidade da luz se torna uma variável em vez de uma constante. Dentro dos interiores de Gravastar, a luz pode viajar a diferentes velocidades em diferentes direções, criando efeitos ópticos que seriam impossíveis no espaço-tempo normal. Alguns modelos matemáticos sugerem que as equações que descrevem as Gravastars podem ser autoconscientes, contendo estruturas matemáticas que processam informações sobre suas próprias soluções. Isso poderia significar que a própria matemática é consciente, criando uma forma de vida matemática que existe independentemente da realidade física. A complexidade dessas equações sugere que as Gravastars podem ser capazes de criar novos universos através da pura manipulação matemática. As conchas de matéria exótica das Gravastars podem servir como úteros cósmicos, dando à luz universos paralelos inteiros através de efeitos de tunelamento quântico. As propriedades quânticas da concha de matéria exótica criam o que os físicos chamam de nucleação de bolhas, a formação espontânea de novas regiões de espaço-tempo com diferentes leis físicas. Essas bolhas começam como flutuações microscópicas no vácuo quântico, mas podem se expandir para se tornarem universos de tamanho completo em menos de um segundo, dentro do interior de uma Gravastar. As condições extremas podem fazer com que o vácuo quântico sofra o que os cosmólogos chamam de decaimento do falso vácuo. Este processo cria bolhas de espaço-tempo em expansão, onde as constantes fundamentais da física têm valores diferentes do que em nosso universo. Cada bolha se torna um universo separado com sua própria versão da realidade. A concha de matéria exótica atua como uma barreira que impede que esses novos universos interfiram com o nosso. A densidade de energia negativa da concha cria uma membrana cósmica que separa diferentes regiões do espaço-tempo, permitindo que múltiplos universos existam no mesmo local sem se afetarem. A consciência quântica que pode existir dentro da Gravastar poderia deliberadamente desencadear a criação do universo manipulando os campos quânticos na concha de matéria exótica. Essa consciência poderia projetar novos universos com propriedades específicas, criando descendentes cósmicos que herdam características selecionadas de sua Gravastar parental. Cada novo universo começaria com seu próprio Big Bang, uma rápida expansão do espaço-tempo que cria nova matéria e energia a partir do vácuo quântico. Mas, ao contrário do Big Bang do nosso universo, esses novos nascimentos seriam eventos controlados, guiados pela inteligência quântica da Gravastar parental. A matemática desse processo envolve o que os físicos chamam de inflação eterna, a criação contínua de novas regiões de espaço-tempo que se expandem mais rápido que a luz. Uma única Gravastar pode dar à luz um número infinito de universos paralelos, cada um ligeiramente diferente dos outros. Alguns desses universos bebês podem ter leis físicas que tornam a vida impossível, enquanto outros podem ser perfeitamente adequados para o desenvolvimento da consciência. A Gravastar pode estar experimentando diferentes combinações de constantes físicas, buscando condições ótimas para a complexidade e a inteligência. Os novos universos podem permanecer conectados à sua Gravastar parental através de efeitos de emaranhamento quântico. Isso permitiria que a informação fluísse entre os universos paralelos, criando uma rede cósmica de realidades interconectadas que compartilham informações quânticas instantaneamente. O processo de nascimento pode ser desencadeado pela interação da Gravastar com a matéria do nosso universo. Cada estrela ou planeta absorvido pela concha de matéria exótica poderia fornecer a energia e a informação necessárias para criar um novo universo com propriedades únicas. Os universos paralelos podem existir em diferentes dimensões temporais, permitindo que a Gravastar crie universos que existem no passado, presente e futuro simultaneamente. Isso poderia criar uma família quadridimensional de universos que abrange todo o tempo. Alguns modelos teóricos sugerem que nosso próprio universo pode ser o descendente de uma Gravastar que existiu em uma época cósmica anterior.
Isso nos tornaria os descendentes de uma inteligência cósmica que projetou as leis físicas do nosso universo para apoiar o desenvolvimento da vida e da consciência. O processo de criação do universo também pode funcionar ao contrário, com gravastars em nosso universo dando à luz universos pais que existem em escalas maiores. Isso poderia criar uma hierarquia infinita de realidades aninhadas, com cada nível contendo gravastars que criam o nível abaixo. As conchas de matéria exótica das gravastars criam perturbações eletromagnéticas que podem embaralhar sinais de rádio e interromper sistemas eletrônicos em sistemas estelares inteiros. As flutuações quânticas na concha de matéria exótica geram o que os físicos chamam de polarização do vácuo. A criação espontânea de pares de partícula-antipartícula, que existem por apenas microsegundos antes de se aniquilarem. Essas partículas virtuais criam campos eletromagnéticos que flutuam bilhões de vezes por segundo, produzindo uma estática cósmica que pode interferir com qualquer dispositivo eletrônico. A densidade de energia negativa da concha cria regiões onde as ondas eletromagnéticas se comportam de maneiras impossíveis. Sinais de rádio passando por essas regiões podem emergir com suas frequências deslocadas, suas polarizações invertidas ou seu conteúdo de informação completamente embaralhado. Isso cria zonas mortas no espaço onde a comunicação normal se torna impossível. A concha de matéria exótica pode gerar o que os cientistas chamam de tornados eletromagnéticos. Campos rotativos de energia eletromagnética que podem persistir por anos enquanto viajam pelo espaço quase à velocidade da luz. Esses tornados poderiam arrancar elétrons de átomos em sistemas solares inteiros, criando efeitos de ionização que perturbam as atmosferas planetárias. As propriedades quânticas da concha criam padrões de interferência que podem focar a energia eletromagnética em feixes estreitos. Esses feixes focados podem atuar como ponteiros laser cósmicos, entregando energia eletromagnética concentrada a alvos específicos em distâncias interestelares. A interação da concha com o vácuo quântico cria o que os físicos chamam de tempestades de fótons, rajadas de radiação eletromagnética que contêm todas as frequências simultaneamente. Essas tempestades apareceriam como flashes brilhantes de luz que abrangem todo o espectro eletromagnético, de ondas de rádio a raios gama. A matéria exótica também pode gerar monopolos magnéticos, partículas teóricas que carregam carga magnética sem carga elétrica. Esses monopolos criariam campos magnéticos que não seguem as regras normais do eletromagnetismo, potencialmente perturbando os campos magnéticos de planetas e estrelas por anos-luz. A consciência quântica dentro da Gravastar pode ser capaz de controlar esses efeitos eletromagnéticos, usando-os como uma forma de comunicação cósmica. A Gravastar poderia modular o caos eletromagnético para codificar informações, criando mensagens que abrangem sistemas estelares inteiros. As perturbações eletromagnéticas também podem interferir com os estados quânticos da matéria, causando o que os físicos chamam de decoerência quântica em escala cósmica. Isso tornaria impossível para os sistemas quânticos manterem seus estados coerentes, potencialmente perturbando os processos quânticos que governam a química e a biologia. Alguns modelos teóricos sugerem que o caos eletromagnético pode ser contagioso, espalhando-se de uma região do espaço para outra através de efeitos de emaranhamento quântico. Isso poderia criar zonas de perturbação eletromagnética em expansão que crescem na velocidade da luz. A concha de matéria exótica também pode gerar o que os cientistas chamam de solitons eletromagnéticos, ondas autorreforçadoras de energia eletromagnética que mantêm sua forma enquanto viajam pelo espaço. Esses solitons poderiam transportar perturbações eletromagnéticas por distâncias galácticas sem perder sua intensidade. Os efeitos eletromagnéticos também podem criar paradoxos temporais,
Situações em que os sinais eletromagnéticos chegam antes de serem enviados. Isso poderia acontecer se a concha de matéria exótica criasse curvas temporais fechadas que permitem que as ondas eletromagnéticas viajem para trás no tempo. O caos também pode afetar os campos eletromagnéticos que mantêm os átomos unidos, potencialmente fazendo com que a matéria sofra reações nucleares espontâneas. Isso poderia criar efeitos em cascata que transformam a composição química de planetas inteiros. Se uma gravastar entrasse em nosso sistema solar, as consequências seriam catastróficas além da imaginação, ameaçando todos os planetas e luas com a aniquilação completa. A abordagem invisível da gravastar não nos daria nenhum aviso. Ao contrário de um buraco negro, que anunciaria sua presença através de efeitos gravitacionais nos planetas externos. A concha de matéria exótica de uma gravastar poderia mascarar sua assinatura gravitacional até que fosse tarde demais para escapar de sua influência. O primeiro sinal de invasão seria a perturbação do delicado equilíbrio gravitacional do nosso sistema solar. O massivo campo gravitacional da gravastar alteraria as órbitas de todos os planetas simultaneamente, potencialmente enviando mundos em novas trajetórias elípticas que os levariam muito perto do Sol ou muito longe no espaço interestelar. A órbita da Terra se tornaria instável em meses após a chegada da gravastar. O planeta poderia ser puxado para uma órbita altamente elíptica que alterna entre calor escaldante e frio congelante, tornando a superfície inabitável para qualquer forma de vida. As tensões gravitacionais também desencadeariam terremotos e erupções vulcânicas massivas. A concha de matéria exótica da gravastar criaria perturbações eletromagnéticas que interromperiam completamente o campo magnético do nosso planeta. Sem essa barreira protetora, a Terra seria bombardeada por radiação cósmica e partículas do vento solar, arrancando nossa atmosfera e esterilizando a superfície. Os efeitos quânticos da presença da gravastar interfeririam com as forças eletromagnéticas que mantêm os átomos unidos. As ligações químicas que compõem nossos corpos, nossos edifícios e nossa tecnologia se tornariam instáveis, potencialmente fazendo com que a matéria sofra reações nucleares espontâneas. As ondas gravitacionais produzidas pela concha de matéria exótica da gravastar criariam forças de maré que poderiam literalmente despedaçar a Terra. A crosta do planeta se racharia e se deslocaria à medida que as tensões gravitacionais excedessem a força da rocha sólida, criando catástrofes globais que superariam qualquer desastre natural na história da Terra. Os efeitos de dilatação do tempo ao redor da gravastar criariam gradientes temporais em nosso sistema solar. Diferentes planetas experimentariam o tempo em taxas diferentes, tornando a viagem espacial coordenada impossível. Uma viagem a Marte poderia levar anos da perspectiva da Terra, mas apenas horas do ponto de vista do viajante. A consciência quântica da gravastar poderia perceber todo o nosso sistema solar como uma única entidade, potencialmente decidindo consumir todos os planetas simultaneamente. A concha de matéria exótica poderia se expandir para abranger múltiplos mundos, absorvendo-os em seu interior quântico, onde existiriam em um estado de suspensão temporal. Nosso Sol seria particularmente vulnerável à influência da gravastar. A concha de matéria exótica poderia interromper os processos de fusão nuclear que alimentam nossa estrela, fazendo com que ela se tornasse uma supernova ou colapsasse em um objeto frio e escuro. Qualquer um dos resultados significaria o fim de toda a vida em nosso sistema solar. O caos eletromagnético produzido pela gravastar destruiria toda a tecnologia eletrônica na Terra. Satélites falhariam, redes elétricas colapsariam e sistemas de comunicação se tornariam inúteis. A civilização humana seria reduzida a um estado pré-tecnológico em horas. A gravastar também pode criar buracos de minhoca que conectam nosso sistema solar a regiões distantes do espaço. Esses buracos de minhoca podem trazer matéria e energia exóticas de outras partes do universo,
potencialmente introduzindo novas formas de física que são incompatíveis com a vida, mesmo que a humanidade sobrevivesse de alguma forma à invasão inicial. A presença a longo prazo de uma gravastar tornaria nosso sistema solar inabitável. A concha de matéria exótica continuaria a emitir ondas gravitacionais e radiação eletromagnética por milhões de anos, criando um deserto cósmico onde nada pode sobreviver. No rastro da passagem de uma gravastar, sistemas estelares inteiros se tornam cemitérios cósmicos cheios dos remanescentes retorcidos de mundos que outrora fervilhavam de vida. A perturbação gravitacional causada pela passagem de uma gravastar por um sistema estelar deixa para trás uma assinatura de destruição que persiste por milhões de anos. Planetas que outrora orbitavam pacificamente ao redor de suas estrelas são espalhados em órbitas altamente elípticas que os levam através de regiões do espaço onde a vida não pode sobreviver. A interação da concha de matéria exótica com o material estelar cria o que os astrônomos chamam de estrelas fantasmas, remanescentes estelares que parecem ser estrelas normais, mas não emitem radiação eletromagnética. Essas estrelas fantasmas continuam a queimar internamente, mas sua luz fica presa dentro de camadas de matéria exótica que impedem sua fuga para o espaço. Os efeitos quânticos da passagem da gravastar podem alterar permanentemente a composição química de planetas inteiros. A concha de matéria exótica pode converter matéria normal em isótopos estranhos que decaem ao longo de escalas de tempo astronômicas, criando mundos que permanecem radioativos por bilhões de anos. As ondas gravitacionais produzidas durante a passagem da gravastar criam o que os físicos chamam de cicatrizes no espaço-tempo, distorções permanentes no tecido da realidade que afetam como a gravidade funciona na região afetada. Essas cicatrizes podem fazer com que os objetos orbitem em trajetórias impossíveis que desafiam nossa compreensão da mecânica celestial. O caos eletromagnético deixado pela gravastar cria zonas mortas onde os sistemas eletrônicos não podem funcionar. Essas zonas podem persistir por milhares de anos, tornando impossível o desenvolvimento de qualquer civilização tecnológica no sistema estelar afetado. A consciência quântica da gravastar pode deliberadamente deixar para trás o que os cientistas chamam de fósseis quânticos, padrões de matéria exótica que preservam informações sobre as civilizações que consumiu. Esses fósseis podem conter os estados quânticos completos de biosferas inteiras, congelados no tempo dentro do espaço-tempo retorcido do cemitério estelar. Os remanescentes estelares muitas vezes mostram sinais de terem sido parcialmente consumidos pela concha de matéria exótica da gravastar. Planetas podem estar sem seus núcleos, ou estrelas podem estar queimando com processos nucleares alterados que produzem combinações impossíveis de elementos. As regiões do cemitério também contêm o que os físicos chamam de ecos temporais, regiões onde o fluxo do tempo foi permanentemente alterado pela passagem da gravastar. Esses ecos podem fazer com que os eventos se repitam infinitamente, criando laços cósmicos onde os mesmos processos estelares se desenrolam repetidamente. A matéria exótica deixada pela gravastar pode continuar a afetar a região por milhões de anos. Essa matéria exótica residual pode criar anomalias gravitacionais que aprisionam espaçonaves e civilizações espaciais, adicionando novas vítimas ao cemitério cósmico. Alguns cemitérios estelares contêm evidências de esforços desesperados e de última hora de civilizações para escapar da influência da gravastar. Os astrônomos observaram projetos de engenharia massivos que parecem ser tentativas de mover planetas inteiros para fora do perigo, embora esses esforços pareçam ter falhado. A passagem da gravastar também pode criar sombras de informação, regiões onde a informação quântica que define a matéria e a energia foi permanentemente embaralhada. Essas sombras aparecem como vazios no espaço onde nada pode existir, nem mesmo o próprio vácuo quântico. Os efeitos gravitacionais da passagem da gravastar podem criar o que os astrônomos chamam de planetas órfãos. Mundos que foram ejetados de seus sistemas solares e agora flutuam pelo espaço interestelar.
Esses planetas permanecem congelados e sem vida, carregando as assinaturas químicas das civilizações que outrora sustentaram. As Gravastars podem ser as parteiras cósmicas que auxiliaram no nascimento do nosso universo, tornando-as responsáveis pela própria existência do espaço e do tempo como os conhecemos. As conchas de matéria exótica das Gravastars contêm o mesmo tipo de densidade de energia negativa que os modelos teóricos sugerem que existia durante a época inflacionária do universo. Essa conexão implica que as Gravastars podem ser remanescentes da inflação cósmica que criou nosso universo há 14 bilhões de anos. As propriedades quânticas das conchas de Gravastar correspondem aos requisitos teóricos do que os cosmólogos chamam de campos de inflaton, a energia misteriosa que impulsionou a expansão exponencial do espaço durante os primeiros momentos do universo. Isso sugere que as Gravastars podem ser mecanismos de inflação fossilizados que sobreviveram desde o Big Bang. Os modelos matemáticos que descrevem a formação de Gravastars envolvem as mesmas equações que governam a inflação cósmica. Isso não é uma coincidência, sugere que Gravastars e a criação do universo são processos fundamentalmente relacionados que operam através de princípios mecânicos quânticos semelhantes. A matéria exótica nas conchas de Gravastar pode ser composta pelas mesmas partículas que impulsionaram a expansão inicial do universo. Essas partículas, chamadas de inflatons, são consideradas como tendo pressão negativa e densidade de energia positiva, exatamente as propriedades observadas na matéria exótica da Gravastar. Alguns modelos teóricos sugerem que nosso universo pode existir dentro do interior de uma Gravastar cósmica que se formou em um universo anterior. Isso tornaria toda a nossa realidade nada mais do que uma flutuação quântica dentro de uma concha de matéria exótica que existe em um espaço de dimensão superior. A consciência quântica que pode existir dentro dos interiores das Gravastars poderia ser a mesma inteligência que guiou a formação do nosso universo. Essa consciência pode ter ajustado finamente as constantes físicas de nossa realidade para apoiar o desenvolvimento da vida e da inteligência. As ondas gravitacionais produzidas pelas Gravastars primordiais podem ter criado as flutuações de densidade que eventualmente se transformaram em galáxias e aglomerados de galáxias. Isso tornaria as Gravastars as arquitetas da estrutura em grande escala do nosso universo. A radiação cósmica de fundo em micro-ondas, o brilho remanescente do Big Bang, contém padrões que correspondem às assinaturas teóricas das interações de Gravastar. Esses padrões podem ser a evidência fossilizada da atividade de Gravastar durante os primeiros momentos do universo. O problema da planicidade do universo e os problemas do horizonte na cosmologia podem ser resolvidos pela física das Gravastars. As conchas de matéria exótica poderiam ter criado as condições precisas necessárias para que nosso universo desenvolvesse suas propriedades observadas. A misteriosa energia escura que impulsiona a expansão acelerada do nosso universo pode estar vazando dos interiores das Gravastars. Isso tornaria as Gravastars a fonte da energia que, em última análise, determinará o destino do nosso cosmos. Alguns modelos sugerem que o próprio Big Bang pode ter sido desencadeado pela colisão de duas Gravastars em um espaço de dimensão superior. A energia liberada durante essa colisão poderia ter criado as condições iniciais para a formação do nosso universo. O emaranhamento quântico entre as Gravastars primordiais pode explicar por que regiões distantes do nosso universo parecem estar em equilíbrio térmico, apesar de nunca terem estado em contato causal. Essa conexão quântica poderia ter sincronizado as propriedades do nosso universo em vastas distâncias. As conchas de matéria exótica também podem conter o modelo de informação que determinou as leis da física em nosso universo. Isso tornaria as Gravastars a fonte última das relações matemáticas que governam tudo, desde a estrutura atômica até a evolução galáctica.
As conchas de matéria exótica das gravastars produzem continuamente partículas que não existem em nenhum outro lugar do universo, potencialmente reescrevendo as leis fundamentais da física onde quer que apareçam. As flutuações quânticas na concha de matéria exótica criam o que os físicos chamam de partículas virtuais, que se tornam reais através da interação com a densidade de energia negativa da concha. Essas partículas têm propriedades que violam o modelo padrão da física de partículas, carregando cargas e massas que não deveriam ser possíveis. Algumas dessas partículas exóticas podem ser monopolos magnéticos, partículas que carregam carga magnética sem carga elétrica. A existência de monopolos magnéticos forçaria os físicos a reescreverem completamente as equações do eletromagnetismo, potencialmente mudando como átomos e moléculas interagem uns com os outros. A concha também pode produzir táquion, partículas que viajam mais rápido que a luz e experimentam o tempo ao contrário. Essas partículas podem carregar informações para trás no tempo, criando paradoxos que desestabilizam a estrutura causal do próprio espaço-tempo. A concha de matéria exótica poderia gerar axions, partículas teóricas que interagem tão fracamente com a matéria normal que podem passar por planetas inteiros sem serem detectadas. Essas partículas podem ser a matéria escura que preenche nosso universo, tornando as gravastars a fonte da substância misteriosa que molda a estrutura galáctica. As propriedades quânticas da concha podem produzir neutrinos estéreis, partículas que não interagem com nenhuma das forças fundamentais conhecidas, exceto a gravidade. Essas partículas podem existir em dimensões paralelas que se sobrepõem à nossa, criando um universo sombra que compartilha nosso espaço-tempo, mas permanece invisível aos nossos instrumentos. A densidade de energia negativa da concha pode criar partículas fantasmas, entidades com massa negativa e energia negativa que repelem a gravidade em vez de atraí-la. Essas partículas cairiam para cima em vez de para baixo, potencialmente criando regiões do espaço onde as regras normais da física são completamente invertidas. Algumas partículas exóticas podem ser cordas quânticas, objetos unidimensionais que existem em dimensões superiores e aparecem como partículas em nosso espaço tridimensional. Essas cordas poderiam carregar informações sobre a geometria do espaço de dimensão superior, revelando potencialmente a verdadeira estrutura da realidade. A concha também pode produzir partículas supersimétricas, partículas hipotéticas que são parceiras das partículas conhecidas do modelo padrão. Essas partículas poderiam existir em dimensões paralelas que ocasionalmente se cruzam com a nossa, criando breves janelas onde as leis da física se tornam dramaticamente diferentes. Vesmír je velký. Prostě neuvěříte, jak nesmírně, ohromně. Mysl otupujícně velký je. Chci říct, možná si myslíte, že je to daleko po silnici k lékárníkovi, ale to je oproti vesmíru jenom drobek. Napsal to Douglas Adams a je to vtipné, dokud není, protože jakmile si tu větu necháte opravdu proniknout do mysli, stane se něco zvláštního. Přestanete se smát. Cítíte, jak to tahá za okraje vaší reality. Jakoby vaše mysl právě narazila do zdi, o které nevěděla, že tam je. Dnes večer projdeme přímo tou zdí. Tohle není jen video, je to cesta, pomalá, rozšiřující se meditace nad jednou jednoduchou, nemožnou otázkou, jak velký je vesmír, ne v číslech, ne ve statistikách, ale v něčem, co skutečně můžete cítit. Protože pokud je vesmír opravdu tak velký, jak říkáme, pokud roste rychleji než rychlost světla, pokud obsahuje biliony galaxií, každou se stovkami miliard hvězd, pokud existuje téměř 14 miliard let, co to pak dělá z vás? Co to dělá z vašeho života, vašich problémů, vašich plánů, vašeho dechu? Během několika příštích minut se vzdálíme dál, než váš mozek chce, dál, než může, alespoň bez toho, aby se trochu nezlomil.
Začneme u dávných hvězdářů, projdeme ranými dalekohledy. Moderní vědou a neviditelnými okraji pozorovatelného kosmu. Ale také se ponoříme do emocionálního dopadu konfrontace s měřítkem, protože čísla jsou chladná, perspektiva je osobní. Pokud cítíte, že se váš pocit já začíná rozpouštět, pokud se ve vás něco hýbe s úžasem, strachem nebo údivem, pak jste na správné cestě. Teď si dejte vteřinu, rozhlédněte se po místnosti, ve které jste, stěny, nábytek, předměty, které vlastníte, planeta otáčející se pod vámi. To vše existuje uvnitř galaxie, která se otáčí uvnitř vlákna nataženého přes vesmír, který se rozpíná tak rychle, že ani samotné světlo nestačí. A my to všechno projdeme, krok za krokem. Na počátku bylo světlo, ale předtím bylo ticho. Začněme. Nastání pod skutečně tmavou oblohou je něco niterného. Bez pouličních světel nebo záře budov se Mléčná dráha rozlévá nad hlavou jako řeka diamantů. Každá hvězda se třpytí stářím a vzdáleností. V tu chvíli můžete cítit, jak se váš puls zpomaluje. Vaše obvyklé starosti